Salve, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, aqui quem está falando é o professor Israel. Em nossa videoaula de hoje, nós iremos continuar com alguns dos exercícios relacionados ao capítulo 10, onde nós falamos sobre trabalho, potência e energia, tá bom? Lembrando que se você caiu aqui de paraquedas, existe uma playlist inteira no nosso canal, aqui do cursinho de Física, onde nós falamos sobre todos os conceitos relacionados até agora da física. Então, esse capítulo 10 aqui, ele não surgiu do nada. Então, existem todos os outros capítulos onde falamos de todas as áreas da física, de força, velocidade, movimento circular, movimento uniforme, movimento acelerado, que nós temos aqui e é gratuito para você acessar, tá bom? E também temos vídeos de resolução de exercícios para você, caso que queira aprofundar os seus conhecimentos que já está sendo trabalhado, tá bom? Sem mais delongas, vamos para os exercícios. Meus queridos, esse daqui ele fala o seguinte, ó. Ele fala um trolebus trafega com velocidade escalar constante de 72 km por hora em um trecho retilíneo e horizontal em uma avenida. Ele fala o seguinte: sabendo que a potência elétrica que ele recebe da rede é de 4.000 kW e que seu rendimento é de 80%, ele dá as seguintes questões. Letra A: a potência dissipada pelos mecanismos do trolebus. E letra B, a intensidade da força resistente ao movimento do trolebus. Então, antes de mais nada, nós temos que lembrar o seguinte: quais são os dados principais que nós temos nesse exercício? As velocidades que ele oferece para a gente, né, 72 km por hora, a potência que nos é dada também e o rendimento desse trolebus. Temos que lembrar que potência é uma relação do trabalho pelo tempo. É o quão rápido você faz o trabalho ou quanto tempo você demora para realizar um trabalho. Essa potência ela está diretamente ligada ao rendimento também. É uma forma da gente escrever o rendimento. Quais são os dados que ele também nos dá, né, que a gente já anotou? A velocidade, que é 72 km por hora. E ele nos dá o rendimento, que é de 80%. Tá bom? Como fazemos esse exercício? Primeiro, vamos converter a velocidade de km por hora para metro por segundo. Quando fazemos isso, nós temos o seguinte dado. Como que eu transformo, como que eu converto km por hora para metro por segundo? Eu vou pegar aqui a borracha para a gente pegar e escrever melhor. A gente vai converter a velocidade de km por hora para metro por segundo. Como fazemos isso? Ó, eu tenho aqui km por hora para metro por segundo. Se você quer fazer essa relação de converter de km por hora para metro por segundo, você tem que dividir por um fator. E qual é esse fator? 3,6. Se você quer fazer o processo contrário, você tem que fazer a multiplicação por 3,6. Como nós queremos fazer a conversão de km por hora para metros por segundo, nós temos que dividir a nossa velocidade por 3,6. Neste caso, nós temos que a velocidade desse nosso trolebus, vou colocar um metrô mesmo, vai ser 72 km por hora dividido por 3,6. Quando nós fazemos isso, já vai chegar num valor aproximado de 20 metros por segundo. Tá bom? Essa é a velocidade desse nosso trolebus. Tá? Agora, nós temos que entender qual que é a potência dissipada pelos mecanismos do trolebus. Ó, nós sabemos o seguinte: que 100% é a potência da fonte que emite, né? É o que vem da fonte. E essa potência que é relacionada a 100% é os nossos 4.000 kW. Se ele quer saber a potência dissipada pelo mecanismo do trolebus, ele não quer saber esses 80%. Mas é interessante nós calcularmos porque vai ser necessário para a próxima alternativa. Vamos calcular primeiro a potência relacionada a 80% desse trolebus. Porque aí é só fazermos a diferença depois.
Nós fazemos uma regra de 3 simples aqui, onde 100% equivale ao nosso 4.000 kW, nosso quilowatt, e 80% equivale ao X. Nós podemos fazer aqui uma multiplicação em cruzes, onde nós temos que o X equivale a 100%. Opa, espera aí, fiz errado. Borracha, vamos lá. O X, aqui ó, opa, meu Deus, caneta, aí. O X, ele vai ser 4.000 vezes 10 a terceira. Eu vou deixar sem esse 10 a terceira, porque a gente está trabalhando com quilowatt. Vamos deixar como se fosse quilowatt mesmo, tá? 4.000, que são os nossos quilowatts, vezes 80%, que seria aqui, ó, 80%, dividido por 100. Certo? Tranquilo, né? O que nós podemos fazer aqui, ó, 0 com 0 nós podemos cortar. Nós temos que a potência relacionada a 80% vai ser 8 multiplicado por 400. 8 vezes 4 é 32. Mais 2 zeros dá 3.200 kW. Isso daqui, pessoal, é 80% da capacidade do quilowatt que ele consegue operar. 20%, concorda comigo que seria 800 kW? Por que 800 kW, professor? Ora, se 3.200 é 80%, para chegar em 4.000 só falta os 20%, você concorda comigo? Então os 20% deve ser 800 kW. Tá legal? Respondemos a nossa questão aqui, que é 800 kW. Bacana. Eu vou apagar aqui agora. Se você não copiou, é a sua hora de pausar o vídeo para copiar e acompanhar o próximo raciocínio da letra B. Vamos pegar aqui, ó. Na letra B, ele pergunta qual que é a intensidade da força resistente ao movimento do trolebus. A intensidade da força que é resistente ao movimento. Vamos lá. Vamos calcular aqui. Sabemos que potência é uma relação do trabalho pelo tempo. Certo? Agora, o que nós sabemos aqui? Ele não deu tempo. Ele não deu tempo. E também não deu trabalho. Aí que é interessante você ter conhecimento das equações e como elas são construídas, quais são os membros que compõem uma equação. Sabemos que a potência é uma relação do trabalho pelo tempo. O que é o trabalho? Se a gente for abrir este membro aqui de cima, o numerador, que seria no caso aqui na parte de cima, quando abrimos o trabalho, o seu significado, sabemos que o trabalho é o produto da força pelo deslocamento. Essa força que estamos falando aqui seria essa força de resistente ao movimento do trólebus pelo tempo. Olha que interessante aqui. Ele ainda não nos deu tempo, mas ele já deu algumas coisas interessantes que precisamos para resolver esse exercício. O primeiro é a força e o segundo, ele nos deu a velocidade. Ah, mas Israel, ele não deu a velocidade. Ele deu a velocidade aqui no exercício e deu na equação também. Como assim deu na equação? Presta atenção aqui, ó. Quando eu faço essa junção desses dois membros aqui, ó. Lembra lá na cinemática? Lá na cinemática, até mesmo um pouco antes aqui, algumas aulas anteriores. Velocidade não é a relação do espaço pelo tempo, ou mais escrita d por t, o quanto que você percorreu pelo tempo? É exatamente aqui. Podemos substituir d por ΔT pela relação de velocidade. Então a gente tem que a potência vai ser o produto da força pela velocidade. A potência que nós temos aqui, que é utilizada, é os 80%, tá, pessoal? Então, vai ser os 3.200 vezes 10 a terceira. Não podemos esquecer do quilo aqui, que é esse 10 a terceira, igual a força vezes a velocidade, que é 20 metros por segundo. Quando isolamos a nossa força aqui, nós temos que a força ela será 3.200 vezes 10 a terceira
dividido por 20. Corta 0 com 0. 32 por 2 é 16. Então fica 160 vezes 10 a terceira. Mas nós podemos transformar isso em notação científica, que fica um resultado melhor para a gente. Então a força será 1,6 vezes 10 a quinta newtons. Tá aqui a força do nosso trolebus de resistência. Tá? Sem tranquilo aqui. Lembrando que em notação científica nós temos que transformar o número que nós temos aqui em 1 e 9. Então eu só desloquei a vírgula aqui duas vezes para ocupar o 0 e o 6, porque 1,6 está entre 1 e 9, e acrescentei mais dois números aqui na soma da nossa potência de 10. Tá bom? Sem muita dificuldade, a princípio tudo tranquilo, né? Vamos para o próximo. Esse daqui é o seguinte, meus queridos. Uma pessoa de massa de 20 quilos sobe uma escada de 20 degraus. Ele é da PUC, tá? Cada um com 20 centímetros de altura. Calcule o trabalho realizado pela pessoa contra a gravidade. Letra B. Se a pessoa subir uma escada em 20 segundos, ela se cansará mais do que subir em 40. Como se explica isso, já que o trabalho realizado é o mesmo nos dois casos? Vamos lá. Primeiro vamos fazer aqui na letra A um desenho esquemático dessa nossa escada. Essa nossa escada, ela se assemelha a um triângulo retângulo. Opa. Ela se assemelha a um triângulo retângulo, pessoal. Tá? Por quê? Nós temos aqui os degraus na parte de cima. E esses degraus, cada um tem 20 centímetros de altura. Então, para cada degrau, ele vai crescer 20 centímetros de altura. Se fizermos a multiplicação dos 20 degraus vezes 20 centímetros de altura, nós teremos essa altura aqui, que é a altura da nossa escada. Então, 20 vezes 20 é a mesma coisa que 400 centímetros ou 4 metros. Tá bom? Sem segredo por aí, pessoal. É mais dedução aqui do nosso exercício, tá bom? Ele pergunta assim, qual que é o trabalho realizado que a pessoa realiza contra a gravidade? Pessoal, nesse caso aqui ele não deu o valor da gravidade, mas o trabalho que nós realizamos aqui será desta forma. O trabalho vai ser mgh, onde mg é a força-peso e h é essa altura grande aqui que nós temos. Ó. Esse daqui é o h. O trabalho será o valor da massa da pessoa, que é 80 kg, vezes a aceleração da gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 4 metros. Tá? 10 vezes 8, ou 10 vezes 4, nós podemos fazer aqui. Ó. 4 vezes 8 é 32. Mais um zero dá 320. Mais outro zero, nesse caso, para a gente acrescentar aqui, dá 3.200 também joules. Tá? Essa vai ser a nossa força aqui, o nosso trabalho realizado. Na letra B ele pergunta, se a pessoa subir a escada em 20 segundos, ela se cansará mais do que se subir em 40. Como se explica isso, já que o trabalho realizado é o mesmo nos dois casos? Quando ele fala disso, ele está falando diretamente da potência. A potência é uma relação do trabalho pelo tempo. Quando fazemos a potência para 20 segundos, nós temos o seguinte valor, vai ser 3.200 dividido por 20, corta 0 com 0, dá 160 watts. Quando fazemos em outro aspecto para 40 segundos, vai ser aqui, ó. 40 segundos vai ser 3.200 dividido por 40, e isso daqui vai dar 80 watts. Percebam que em 20 segundos a potência é muito maior, é 2 vezes maior do que em 80 watts, do que em 40 segundos. Por isso que ela acaba cansando mais. A potência, como ela realiza o trabalho mais rápido, ela realiza o mesmo trabalho, só que mais rápido, a potência usada nesse caso aqui, ela é muito maior. Por isso que ela se cansará muito mais em 20 segundos do que em 40 segundos, justamente porque a potência nesse caso será o dobro do que se feito em 40 segundos. Tá bom, pessoal? Tudo bem até aí? Tranquilo, né?
podemos prosseguir para o próximo. Esse daqui é da Unicamp e ele diz o seguinte pra gente. Sob a ação de uma força constante, um corpo de massa 4 kg adquire, a partir do repouso, a velocidade de 10 metros por segundo. Letra A. Qual o trabalho realizado por esta força? Ora, pessoal, o trabalho ele pode ser calculado, nesse caso, pela energia cinética, onde nós temos a relação do trabalho. O trabalho é igual à variação da energia cinética desse corpo. Como podemos fazer isso? Vamos lembrar o que é cada um. A energia cinética é a energia ligada ao movimento. E para você calcular ela, você utiliza esta equação aqui, meio de mv². O trabalho, ele está ligado ao deslocamento. É força por deslocamento. Essas duas equações, elas estão ligadas quando você utiliza o teorema do trabalho e energia. Logo, percebam que isso daqui é variação, tá? Variação, então, será a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Temos o seguinte, o trabalho ele será a variação da energia cinética final menos a variação da energia cinética inicial. A velocidade inicial do nosso corpo é zero. Se a velocidade inicial do corpo é zero, ele não possui energia cinética nesse ponto, tudo isso daqui acaba sendo zero. Então será meio da massa, que é 4, vezes a velocidade ao quadrado, que é 10, que é 10, né? 10 ao quadrado, que vai dar 100. Opa, vai dar 100. Nisso nós temos, corta 4 com 2, fica 200 joules de energia. Tá bom? Essa foi a nossa letra A. Na letra B. Se o corpo se deslocou 25 metros, qual o valor da força aplicada? Pessoal, a energia desse trabalho é a mesma, tá? Ele só mostrou pra gente que o corpo se deslocou 20 metros. Nesse caso, nós podemos utilizar aqui a força pelo deslocamento. Se o trabalho é o mesmo, o trabalho vale 200 joules, a força a gente não sabe e a distância é 25 metros. Eu passo o 25 para o outro lado dividindo, nós temos que a força será 200 dividido por 25, a força será 8 newtons. Tá bom? Sem segredo também, né? Tranquilinho. Vamos para o último exercício, pessoal. Vamos lá. Esse exercício, ele é da Universidade Federal do Acre, eu acho. E ele fala assim: um corpo de 12 quilos de massa desliza sobre uma superfície horizontal, sem atrito, com velocidade de 10 metros por segundo, e passa para uma região onde o coeficiente de atrito cinético é de 0,5. Qual é o trabalho realizado pela força de atrito após o bloco percorrido 5 metros da região com atrito? E qual é a velocidade do bloco ao final desses 5 metros? Pessoal, nesse daqui nós utilizamos, primeiro, para resolver a primeira pergunta, qual é o trabalho realizado? Trabalho é força pelo deslocamento. Tá bom? Essa força pelo deslocamento aqui, ela será a nossa força de atrito. Tá? Nesse caso, como calculamos a força de atrito cinética? Força de atrito cinético vai ser o μ, que é o coeficiente de atrito cinético, vezes a normal, vezes a gravidade. Se você não lembra a parte de trabalho, da parte de força de atrito cinético, a força de atrito estático, a gente tem um vídeo nesse canal aqui, onde nós falamos exatamente o que é cada um, classificamos eles e resolvemos exercícios mostrando como que cada um é utilizado nos exercícios, tá bom? Sem tranquilo. Ele deu o valor do nosso μ de atrito cinético, então nossa força de atrito cinético será meio, que multiplica a normal. A normal vai ser o valor da nossa... como que eu digo? O valor do peso do objeto, nesse caso, que é 12.
12 vezes 10, que é a gravidade. E aqui nós temos o valor de 10. Isso daqui vai ficar 6. Opa, desculpa, pessoal, pelo deslocamento. Pelo deslocamento aqui para a gente calcular a nossa... Opa, aqui não tem a gravidade, perdão. Vamos lá. É μ vezes a normal, tá, pessoal? Não tem a gravidade. A gravidade está dentro da normal, porque a normal é o contrário da força-peso. Peso é igual a mg, tá? A normal é isso daqui também, tá, pessoal? Então, isso daqui vai ficar meio, que multiplica a normal. A normal será 12 vezes 10, que é 120. Meio vezes 120, isso daqui dá igual a 60 newtons. Tá? Esse é o valor da nossa força de atrito. Para calcularmos o valor do trabalho, será o valor da nossa força, que é 60 newtons, vezes a distância percorrida, que é 5 metros. O trabalho, nesse caso, será 300 joules. Cuidado agora. O trabalho vai ser 300 joules, mas nós temos que nos atentar ao sinal do exercício. Lembra que a gente falou na definição do trabalho, que o trabalho também está relacionado ao cosseno do ângulo dos vetores? Ao cosseno dos vetores, vamos colocar aqui, eu vou colocar o nosso bloquinho, que ele está deslizando na superfície sem atrito. A seta para a direita tem a ver com o deslocamento, e a seta para a esquerda relacionada à força de atrito cinético, que está contrário ao movimento sempre. Quando fazemos o ângulo entre esses dois vetores, tanto da força de atrito quanto o deslocamento, nós chegamos em um θ de 180 graus. Quando fazemos o cosseno de 180, cosseno de 180, ele vale menos 1. Logo, o trabalho aqui realizado ele é negativo, pessoal. Muito cuidado, que é fácil você errar nessa parte. É muito intuitivo porque você, caso você não lembre, você pode acabar até acertando, porque você vê todas as alternativas aqui negativo. Então alguma coisa está errada. E você pensa, ora, somente uma alternativa tem 900. É muito difícil ser essa alternativa aqui, por conta que você levaria pela maioria, e todos estão negativos. Logo, você já suspeitaria que seria 300, e também 300 negativo o resultado, caso você não soubesse realizar o exercício. Caso você não soubesse realizar o exercício, você ainda teria que acertar a velocidade. Então você erraria, você saberia que não seria a letra D, e você tentaria chutar os outros. Mas você que é o estudante, você aqui que sabe, que está acompanhando nossas aulas, você vai saber agora como resolver essa segunda parte do exercício, que tem a ver com a velocidade, como que você calcularia. Eu vou apagar aqui, para a gente conseguir ter mais espaço para resolver essa parte. Então nós sabemos que o trabalho realizado, nesse caso, é de menos 300 joules. Belezinha. Ele pergunta agora a velocidade final desse bloco, a velocidade do bloco ao final desses 5 metros. Então, vamos lá. Sabemos que o trabalho foi menos 300 joules. E para a gente descobrir a velocidade final, utilizaremos o teorema do trabalho igual à variação da energia cinética, onde o nosso trabalho, eu vou deixar como tal aqui, que é a letra que representa o trabalho, é a variação da energia cinética final menos a energia cinética inicial. Vamos substituir aqui o trabalho, ele será meio de mv quadrado final menos meio de mv quadrado mv quadrado inicial. Ah, o v é zero? Não, não é zero, porque a velocidade inicial que ele nos dá aqui, a partir do momento que ele está no coeficiente com atrito, no campo com atrito, é de 10 metros por segundo. Muito cuidado. Então, eu já vou substituir o trabalho por menos 300, que será igual a meio de mv quadrado menos meio de m10 ao quadrado. Isso daqui será 300 igual a meio. A massa é 12, mas eu vou deixar como massa para a gente utilizar como termo em comum aqui. Ó. mv quadrado menos m100. Eu vou multiplicar todos os membros aqui por 2, para a gente se livrar logo dessa
dessa fração. Então vai ficar menos 600 igual a mv quadrado menos vf quadrado menos m100. O que tem em comum aqui? O m e o m. Eu vou deixar em evidência. Menos 600 é igual a m, que multiplica vf quadrado menos 100. O m vale 12. Tá? Lembra disso. Então, nós temos aqui, eu vou colocar aqui em cima. Então, vem aqui em cima, tá? Aqui em cima. Menos 600 dividido por 12, porque ele está multiplicando, eu posso passar para esse lado dividindo, é igual a vf quadrado menos 100. Isso daqui, a gente pode... 60 por 12 é 5, isso daqui fica menos 50, igual a vf quadrado menos 100. 100 eu vou passar para o outro lado, ele vai ficar positivo, então vai ficar 100 menos 50 dá 50, igual a vf quadrado. A raiz disso daqui, raiz de 50, é igual a 5 raiz de 2 metros por segundo. Essa é a velocidade. Logo, se você for analisar todas as alternativas, você chega na letra E. Letra E. Se você fosse analisar pelo chute, você desconsideraria também a letra E. Por quê? Você tentaria chutar uma dessas três alternativas por elas estarem mais em evidência, mais comum aqui. Isso daí seria um erro. Tá bom? Muito cuidado para a resolução dos exercícios, até mesmo para a resolução no chute, caso você não saiba. É muito importante que você tenha cuidado para a resolução dos exercícios, porque às vezes um sinal ou alguma situação pode te dar um trabalho bem grande e aí você pode se lascar e você não consegue a sua vaga na faculdade, às vezes por uma questão. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham uma boa semana, a gente está chegando na época final, tenham boas festas, um bom final de ano e a gente se vê na nossa próxima aula. Tá bom? Abraços.